Rossi, esse é mais um episódio do ABC do Feminismo e o tema de hoje é aborto. Vamos lá? Eu tava achando super difícil começar esse vídeo, porque eu pensei, tem alguma coisa ainda pra falar sobre aborto? E aí eu lembrei, Aline Rossi, você é brasileira. No Brasil, o aborto ainda é proibido, as mulheres ainda vão presas por causa do aborto. A gente tem uma legislação tão atrasada quanto a de muitos países fundamentalistas. E ainda essa semana, a Guatemala, por exemplo, está tentando criminalizar e dar pena de prisão a mulheres que têm abortos espontâneos. Ainda tem gente que acha que aborto é sobre uma questão religiosa. Sim, nós temos muito que falar sobre aborto. Aborto não tem nada a ver com religião, ok? A própria Igreja Católica já foi favorável ao aborto quando lhe foi conveniente. Então, se não é sobre religião nem sobre fundamentalismo, é sobre o quê? A teoria feminista identificou que a sexualidade e a capacidade reprodutiva da mulher está na raiz da sua opressão. Como disse uma autora feminista chamada Catherine McKinnon, a sexualidade da mulher está para o feminismo como o trabalho está para o marxismo, aquilo que mais nos pertence e aquilo que mais nos é tirado, expropriado e explorado. Se a gente olhar para o mapa global do aborto e das estatísticas de hoje, a gente vai ver que existem umas coincidências muito convenientes na distribuição de onde o aborto é legal e onde o aborto não é legal. Todos os países onde o aborto é legalizado hoje são países considerados desenvolvidos e 93% dos países onde o aborto é proibido ou de alguma forma dificultado são países em desenvolvimento. O Brasil é um deles. E o que isso tem a ver com a sexualidade da mulher? Tudo. Aborto definitivamente é uma questão sobre o controle da capacidade reprodutiva da mulher e da sexualidade da mulher. Se a mulher não pode controlar sua própria capacidade reprodutiva, ela vira uma parideira do Estado. O Estado está obrigando a mulher a ser mãe. O Estado está tornando a maternidade não só compulsória, como obrigatória. A mulher fica presa nesse ciclo tendo um filho atrás de outro e cuidando de filhos. Pensa, quanto tempo essa mulher vai passar gestando? Quanto tempo essa mulher vai passar amamentando? Quanto tempo essa mulher vai passar cuidando? O trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidar, o trabalho emocional ainda é feito maioritariamente por mulheres, esmagadoramente por mulheres. Isso é um trabalho não pago, de que toda a sociedade se beneficia e que cai sobre os ombros das mulheres. Uma mulher que está presa, tendo um filho atrás do outro, cuidando de uma criança atrás da outra, que futuramente serão trabalhadores, não tem tempo para ascender socialmente. Se você controla a reprodução, se você controla a capacidade reprodutiva da mulher, você controla a mão de obra. E daí que a gente vive nesse sistema maravilhoso chamado capitalismo. E o capitalismo depende do que para sua continuação? De mão de obra. Sem mão de obra não tem capitalismo, certo? E quem é que produz essa mão de obra? A mulher. Adivinhou? Muito bem. Então, qual é a forma que o sistema organiza essa mão de obra? Existem duas formas de fazer isso. É pela reprodução, que é uma base geracional, ou seja, a mão de obra não é infinita, né? Ela se desgasta, ela envelhece, ela acaba, ela morre. Nem todo mundo participa da mão de obra funcional. Temos a população idosa, que nem sempre contribui para a mão de obra ativa. Temos as crianças que não participam na mão de obra ou não deveriam. Então, só uma pequena faixa da população é que pode participar como mão de obra ativa. E se a sua população está, como em Portugal, nesse momento onde tem uma baixa taxa de natalidade e uma alta taxa de envelhecimento, você tem uma crise no mercado, que você precisa de mão de obra e sua mão de obra não existe. Especialmente, como em Portugal, quando a sua mão de obra jovem está emigrando para melhores condições de vida. Temos aqui uma crise no sistema, uma crise na organização do trabalho. O que você faz? Tem duas formas de você resolver isso. Uma é controlando a capacidade reprodutiva da mulher. Quando você torna o aborto proibido, você torna a maternidade obrigatória. Logo, a mulher está cuidando de um filho atrás do outro e está parindo futura geração de mão de obra do capital. E a outra forma é organizando a emigração. É claro que a emigração são os filhos de outras mulheres de outros lugares, não é? E aí que entra aqueles dados maravilhosos que eu falei sobre 93% dos países onde o aborto é clandestino e proibido serem países em desenvolvimento. Adivinha quais são os países em crise de imigração? Os países em desenvolvimento. Então você cria uma crise de imigração em países onde o aborto é proibido, onde as mulheres estão parindo mão de obra e esses imigrantes vêm ser mão de obra barata e precária no seu país. É assim que funciona a organização. Então, para o feminismo,
o aborto é um pilar, é uma questão central, porque é o controle primeiro da sexualidade, da capacidade reprodutiva da mulher. Justamente por isso que o aborto e todos os direitos reprodutivos das mulheres nunca podem ser considerados direitos assegurados, mas sim direitos temporários, porque eles podem a qualquer momento, quando for conveniente, ser retirados, ser revogados. É por isso que mesmo Portugal tendo o aborto legal hoje e tendo tido uma mudança na mentalidade das pessoas acerca do procedimento, que é uma coisa que a gente não teve no Brasil ainda, por exemplo, continua sendo uma questão a ser tratada, porque nós somos um grupo a quem se faz isso. Existe um recorte de classe sobre aborto? Existe, mas o recorte sexual vem primeiro nessa questão, porque independente de ser rica ou pobre, é a mulher quem vai sofrer num país onde ela não tem acesso ao controle reprodutivo, onde ela não tem esse primeiro direito humano, que é a soberania ao próprio corpo. Ou seja, ela pode pagar, mas o fato dela ter de pagar, ela ter de sair do próprio país para poder controlar o próprio corpo já é muito sintomático, e é isso que a teoria feminista aponta. Existe um problema de classe? Existe, mas existe um problema de dominação masculina. Afinal, se você olhar bem para o governo e quem organiza essas leis, você não vai ver muitas mulheres lá. Nós somos subrepresentadas e é por isso que somos chamadas de minoria política, não é uma questão numérica. Ainda tem muito que se discutir sobre a lei do aborto em Portugal. Ainda tem muito que se discutir sobre a lei do aborto no mundo todo, porque é uma questão de classe, e não estou falando de classe econômica aqui, estou falando de uma questão de classe sexual. Você pode fazer isso às mulheres no Brasil, se você pode fazer isso às mulheres na Argentina, você pode fazer isso às mulheres em qualquer lugar, porque são as mulheres como um grupo quem são afetadas por isso, são as mulheres como essa minoria política a quem podem ser criadas esse tipo de lei, impostas esse tipo de lei. Então a gente precisa estar sempre atenta e é super importante dar apoio internacional, essa ser uma luta internacionalista e de todas, em todos os lugares, para que as mulheres se libertem como um grupo. Como disse Audre Lorde, eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as correntes dela sejam diferentes das minhas. É isso, até a próxima!